Bom, gente, eu vou mostrar aqui o meu plantio de mandioca. Mas quando a gente fala mandioca, dependendo da região, uns conhecem como aipim, outros conhecem como macaxeira, né? E muita gente entende mandioca como mandioca brava. Não, é mandioca de mesa. Aí depois tem, né, a mandioca brava, a mandioca amarga, que são aqueles para fazer farinha. Que tem um... Na verdade, assim, né? A mandioca brava, fazer farinha, tem um alto índice de ácido cianídrico, né? E a mandioca mansa, digamos assim, essa de mesa, também tem, só que a quantidade é menor. Então, conforme ele limpou, cozinhou e tal, ele já elimina. Agora a brava não, tem uma quantidade maior, tem que fazer aqui todo aquele processo, né? De limpar, secar, ralar, queimar, né? Torrar, aí ele vai eliminando. Então é o processo que elimina esse ácido. Mas os dois têm, é que uma tem quantidade pequena ou tem quantidade grande. E questão de nome, muita gente às vezes questiona, fala que eu estou falando errado, né? Mas não é. Aipim em determinada região, mandioca de mesa em determinada região, e macaxeira também é conhecido normalmente. Aqui eu plantei essas mandioca, né? E tá aqui essa fileira também. E vai lá para frente. Eu arranquei o primeiro pé da ponta, eu vou mostrar como é que tá. E aqui ela tá com 6 meses de plantado. Então, quando eu plantei, eu coloquei 1 quilo de esterco de curral curtido na cova preparada. Eu plantei com as manivas deitado, eu costumo plantar. Tem gente que planta algum inclinado, algum planta em pé, mas eu gosto de plantar com a maniva deitada, né? E o tamanho da maniva é algo em torno de 20 centímetros. Aí às vezes tem gente que com a precisão costuma falar é 22, né? Não, mas aí conforme você está aproveitando a maniva, para quem já cortou, sabe? Às vezes tem um pouquinho mais comprido, mais curtinho, você aproveita. Então eu estou jogando a média de 20 centímetros, mas se tiver 18, 20, 22, tô tranquilo. E muitas vezes, os gominhos, vou chamar de gominho, aqueles nozinhos, às vezes o intervalo está maior. Então eu uso uma maneira um pouquinho maior. Às vezes aquele gominho está curto. Então, questão um pouco assim de bom senso, né? Que a gente vai ajeitando. Aí fora o esterco de gado, no plantio, eu coloquei 50 gramas também na cova, de adubo NPK 4148. E depois que passado, que aqui é um calor, um sol, né? Eu plantei no final do ano passado, mais ou menos. E aí eu coloquei mais um pouquinho, meio quilo de esterco de gado curtido sobre cobertura, né? Então que já tinha sido incorporado, incorporei no plantio. E a mandioca tem essa raiz, não dá para incorporar. Então joguei por cima meio quilo, só para dar uma força. Outra coisa, a questão assim de limpeza, pode ver que não está tão limpo, é porque, para quem não sabe, eu mudei para cá na região recentemente, né? Fazem 8 meses agora. E tem muitos outros serviços. E essas manivas, eu trouxe de São Paulo, onde eu morava, é de mandioca amarela. Algumas pessoas podem me perguntar que variedade que é a especificação técnica, né? Realmente eu não saberia dizer, porque uma vez, essas manivas já me acompanham há mais de 30 anos, eu fui num sítio onde eu morava, peguei umas mandiocas, na verdade comprei, aí eu comprei, não lembro, e era muito boa. Então eu pedi umas manivas de muda, eu mantenho isso aí até hoje. Então foi assim, na prática, no visual que eu peguei, que vi que a produção era boa, a mandioca era boa, né? Então eu não sei a variedade. Talvez o pessoal pergunta, né? Que mandioca da Embrapa que é, tá? Realmente não sei. Mas ela produz muito bem e o sabor é muito bom. Essa questão da limpeza, por exemplo, pode ver, o certo já está bem mais limpo. De vez em quando a gente dá uma limpeza, mas o mato no período de chuva cresce muito rápido aqui, né? Então vai ficando e acaba assim, digamos, prejudicando um pouquinho a produção, porque as plantas também, essas plantas daninhas, né? Elas também acabam subtraindo nutriente da terra, que a mandioca podia aproveitar bem, né? Mas eu arranquei um pé para ver, tá bom, tá com 6 meses, ainda ela vai desenvolver mais um pouco, mais uns 1 mês e meio, 2 meses, completando algo em torno de 8 meses, ela desenvolve. Mas uma coisa que muita gente, bom, para quem sabe não é novidade, né? Mas para quem às vezes não está acostumado, né? O pessoal pergunta quando é que a mandioca vai estar bom para tirar. Bom, tem uma coisa simples, você pode ir lá e cavar um pouquinho no pé dela e olhar a grossura que tá, a raiz, para ver se está boa, né? Mas independente disso aí,
Mais ou menos, você plantando no início do período da chuva, pegou o período da chuva inteiro, algo em torno de 6 meses, 8 meses, dependendo, né? É o período certo que ela vai desenvolver. Aí nesse período, quando está fechando o ciclo, ela tem esses sinais claros, né? Começa a soltar as sementinhas, né? As flores, a sementinha aqui, ó. Significa que esse ciclo dela está terminando. E outra coisa, começando na parte de baixo, você vê que as folhas começam a amarelar e secar. Então isso as folhas vai caindo. Então, começou assim, que nem no meu caso agora, aproveitei para tirar o primeiro pé. Para consumo, tá ótimo, pode ir consumindo. E durante esse período de seca inteiro, pode manter no solo e continuar tirando. Não vai fazer mal nenhum, ao contrário, ela vai ficando mais sequinha, fica bom para cozimento. Na questão do preparo da maniva, o que acontece? Quando você colhe a mandioca e quando você planta, o período é diferente. Você vai estar colhendo na seca, que não é recomendado plantar, a não ser que você jogue um pouquinho de água, coloque um pouquinho de água, né? Então, você vai colher no período seco e vai plantar no início da chuva. Aí tem um detalhe, né? Tem que guardar as manivas. Então, se não for um sol escaldante muito ruim, se deixa uma sombra de árvore, lugar mais fresquinho. Tem gente que deixa a maniva deitada, outro deixa o pessoal em pé no tronco de árvore, mas lugar fresquinho. Se tiver muito seco, umidade do ar muito seco, aconselho 2 vezes por semana, cada 2 dias, jogar uma leve água só para umedecer, para manter a maniva úmida, né? Para quando plantar. Aí ela às vezes solta uns brotinhos, por causa dessas alguinhas que solta. Mas não tem problema não. Pode aproveitar tranquilamente e dá para se guardar, dependendo do local que a pessoa está, a temperatura, mas dá para se guardar 2, 3, até 4 meses. Aí mais que isso, percebe que a maniva começa a ficar estragada. Ó, eu tirei agora o primeiro pé da fileira, esse aqui. Está aqui perto uns abacaxi que eu plantei, também não estou cuidando muito. Fiz umas adubações básicas, dou uma limpadinha, mas não é aquele cuidado. É que o abacaxi tem um ciclo muito longo e você acaba às vezes relaxando um pouquinho, né? Mas assim, para consumo normal vai dar, porque eu vou deixar ela florescer naturalmente. Aí demora mais um pouco. O pessoal normalmente coloca, né, produto para ela soltar flor quando completa mais ou menos um ano, mais ou menos. 1 ano e um mês, 2 meses, um pouquinho antes, né? 11 meses, né? Nessa fase de 1 ano, o pessoal coloca produto para florescer. Bom, tá aqui, ó. Foi um pé que tirei. Até achei que tivesse menos, que é a primeira vez que eu planto mandioca aqui. Ó. Mas deu uma boa produção no único pé, ó. Tá melhor do que São Paulo, quando eu plantava, ó. Aqui, ó. Não sei quantos quilos tem, mas está ótimo. Ainda na questão da escolha da maniva, fala o tamanho que eu comentei agora, né? A qualidade, onde escolher, é exatamente assim. Se você pega a ponteirinha lá da fina, lá da ponta, né? Onde está as ramas, esse meio aqui, o pessoal chama de célula. Aqui, ó, célula. E o lado aqui é a massa, né? Ou tem gente que chama de medula também, mas essa célula. A maniva ideal, quando tem 50% de célula, 50% de massa. Esse é o ideal. Só que ela é rústica, então de quase todas as formas ela brota. Mas assim é uma recomendação boa. Embaixo, quando fica mais grosso aqui, tamanho da massa aumenta e a célula diminui. E como chega na pontinha, pontinha fina, acontece ao contrário. O tamanho da célula é maior e da massa é menorzinho. Mas o bom é quando tem a média de 50%. O que eu comentei agora há pouco, a questão da muda, né? Quando tem esses gomos perto um do outro, porque daqui sai propriamente a raiz e sai a brotação também. A brotação, se bem que essa distância aqui, na câmera não dá para ver, mas está algo em torno de uns 22 centímetros aqui, de ponta em ponta. Alguns nasce a rama, né, o galho, e alguns nasce a raiz em si, a cada gominho. Então, às vezes, dependendo, às vezes você pega a maniva, que o espaço é grande aqui. Então, num espaço desse, em vez de ter 5 gominhos, às vezes tem 2, acontece isso. Então, para você não aproveitar, depende de uma variedade que você pegou, então você aumenta o tamanho da maniva, para ter melhor aproveitamento. Agora, isso acontece normalmente em área mais sombreada, que a planta cresce e distancia esse gomo entre eles. Onde pega sol, ele fica mais ou menos nesse padrão. Aqui tem uma particularidade, que do período desses 6 meses
mais ou menos um mês, 40 dias aproximadamente, a mandioca aqui onde eu tô, esse terreno aqui é totalmente plano. Então nesse período, por exemplo, de dezembro, começo de janeiro, chove muito todos os dias e alaga. Então alguns pés chegam assim quase morrer e algum mais sadio mantém. Então na realidade acaba tendo um excesso de chuva. Então desses 6 meses, até chegar a chuva ele está desenvolvendo. Então depois ela tem que estabilizar de novo para continuar crescendo. Então, se tivesse uma chuva regular, ou o terreno fosse levemente caído, então ele aproveitava esses 6 meses de crescimento. Mas na verdade, eu perco algo em torno de quase 2 meses, porque ele diminui o ritmo, prejudica, para depois voltar a crescer. Mas é uma particularidade daqui. Bom, mais uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, esse é o primeiro ciclo. Quando você planta, aproveita um período de chuva e colhe, é o primeiro ciclo. E a mandioca tem segundo ciclo, até terceiro ciclo, mais que isso não dá. E as raízes, conforme você não colher e deixar no solo, ela vai continuar crescendo, né? Só que perde na qualidade. Então eu estou chutando, mas algo em torno do segundo ciclo, você perde uns 30% de qualidade. Se for para terceiro, perde como mesa, né? Como uma mandioca de mesa, perde mais de 50%. Fica mais fibrosa, perde um pouco o sabor, né? Alguns já nem prestam para cozinhar. No primeiro, se colhendo no período certo, se aproveita assim, praticamente 100%. Né? Então, pode se deixar para o segundo ciclo, então não precisa ter pressa. Tanto é que o pessoal que planta para a indústria, ele não colhe no primeiro ciclo, porque ele sabe que no segundo ciclo o material fica mais seco, né? Então aumenta a quantidade, o volume como um todo, né? E ele também fica mais cedo, seco, fica com menos líquido. Então, normalmente, quando é para a indústria, o pessoal espera entrar um ciclo e meio, um ciclo e quase completando 2 ciclos, até 2 ciclos, quando é para a indústria. Para a mesa, o ideal é realmente tirar no primeiro. Se deixar para o segundo, ainda perde qualidade, mas se aproveita ainda. Quando deixa para o segundo ciclo, tem um detalhe, né? O pé vai crescendo, fica desse jeito. Entre o período de chuva de novo, ela começa a ter muito gasto e energia para trazer aqui e soltar novos brotos. Então vai crescendo. Então o ideal, se deixar, mandioca, como diz, é rústica, ela se vira, né? Mas o bom é fazer uma poda embaixo, antes do período da seca, deixar ela baixinho, deixar ela com 10, 15, 10 é pouco, uns 20 centímetros de altura do solo, para ter uma nova brotação, quando ela estivesse brotando novamente. Então canaliza mais energia. Então é um manejo assim que pode ser feito e é bom fazer esse tipo de manejo. Se deixar o pé, ele acaba desperdiçando muita energia para chegar até aqui na ponta, né? Então esse é um detalhezinho. Bom, finalizando, questão de solo, né? Então muitas pessoas assistem meu vídeo, sempre me preocupo com questão da acidez do solo, né? Acidez ou alcalino. Normalmente ácido no Brasil caracteriza mais terra ácida, né? Mandioca é uma das culturas que ela gosta de solo assim, bem mais ácido do que outras culturas. Então, em vez de imaginar um solo totalmente equilibrado, o solo em termos de pH, algo em torno de mais ou menos 5,5, a mandioca vai muito bem. Então, nas regiões novas, que ainda não foi feita correção, ou a pessoa, né, pessoa simples, humilde, às vezes não tem essa condição, você planta a mandioca, ela costuma ir bem. Uma que pega o solo ainda sem ser tirado nutriente, né, com outras plantações, e o solo às vezes está mais ácido, e a mandioca supera muito bem.